Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Cristiane. E nesta gravação desse vídeo, eu vou falar um pouco como foi a convenção em Cristo Jesus da irmã Cristiane. E aí eu te falo, como foi a sua convenção em Cristo Jesus? Você interage daí e eu vou falar um pouco daqui. Não sou de família cristã, né? Berço evangélico. E meu pai não era muito amoroso com quem era evangélico, né? Mas Deus mudou a vida dele. Hoje ele já tem um grande respeito, um grande carinho. Mas na época eu não tive muito acesso a ir para a igreja, né? Mas tinha uma igreja batista perto de casa que todos os domingos reunia as crianças para ir ouvir a palavra de Deus, né? E no final do culto, eles davam um lanche muito gostoso. E eu falei bem assim, eu quero ir para comer. Mas como a palavra de Deus ela não volta vazia, eu ia, me alimentava espiritualmente, para depois encher a barriguinha. E foi lá que eu aprendi a cantar o primeiro hino, o primeiro corinho. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. E ali aquela semente foi plantada, em nome de Jesus. Os anos se passaram, o meu pai precisava vir para cá, para São Paulo, porque eu sou natural da Bahia. Eu nasci e me criei em Saloméia, que é um município de uma cidade chamada Ibicaraí, Bahia. Acredito que alguém vai lembrar. E nisso ele precisava vir para cá, para São Paulo, e precisava me deixar com alguma família de confiança. E ele conseguiu encontrar uma tia, e ela era evangélica, crente em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que ela está na glória e que eu irei reencontrá-la e agradecê-la por tudo que ela me ensinou. Foi somente um ano que eu fiquei com ela, mas o suficiente para aprender muita coisa, né? Principalmente servir ao Senhor com alegria, né? E ser sincero com o nosso Senhor, porque Ele morreu na cruz por nós. E ela é uma crente assim, que ela não vivia de brincadeira. Com ela não tinha meio termo. Ela era crente em Cristo Jesus e pronto. E os filhos dela também. E eu, como estava lá, tinha que segui-la. Então foi um ano que eu passei com ela, onde eu tive a oportunidade de conhecer os grupos das crianças, dos adolescentes. Foi lá que eu tive um interesse maior por hino, né? Eu gostava muito de ouvir os hinos, né? Como eu nasci no meio de músicos, né? O meu pai é músico até hoje, é cantor de forró, e eu gostava muito de música. Então ali já nasceu aquele desejo de cantar hino. Mas um ano depois eu voltei para casa do meu pai, e lá eu parei de ir para a igreja. Mas aquela semente, ela foi plantada. Passando anos, né, com os meus 16 anos, né, eu me casei, muito nova, né, constituí família. E eu entendia que você ir com uma criança para um forró não combinava. Mas pegar aquela sua criança e ir para a igreja era um ambiente que combinava. E ali eu comecei a ir para a igreja, né? Para não ficar em casa. Eu comecei a ir para a igreja. Só que infelizmente, irmãos, eu fiquei 4 anos, de 4 a 5 anos, sendo crente nas pessoas. Porque me tratavam bem, me tratavam com carinho. Então eu era uma crente nas pessoas, eu não era cristã em Cristo Jesus. Eu não tinha uma intimidade com Deus, né? Eu me preocupava mais com a opinião dos irmãos.
né? Então, assim, eu era uma pessoa por dentro, assim, muito triste, né? Porque uma pessoa que ela se preocupa mais em agradar o homem do que agradar a Deus, ela é uma pessoa, assim, triste, frustrada, amarga, né? Então, para ela, a morte de cruz era em vão, não significava nada. Para mim, não significava nada. Então, eu fiquei 5 anos ali naquela igreja. Eu ia para a igreja porque o irmão poderia ir na minha casa no outro dia e perguntar: irmã, por que a irmã não foi para a igreja? E eu confesso aos irmãos que eu mentia, dizia que não tinha ido porque um filho meu não estava bem, ou eu não estava bem, mas no fim eu não queria ir e mentia, porque eu não ia para a igreja para ouvir a palavra de Deus por Jesus Cristo, mas eu ia porque era para agradar aquelas pessoas. Aí, anos depois, eu vim para cá, para São Paulo, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha aqueles irmãos que me paparicavam, que me levavam para a igreja, que me davam a cesta básica. Eu tinha irmãos que me saudavam na paz do Senhor, cada um ia para os seus lares e vida que segue. Porque eu passei muitos anos da minha vida precisando, sabe de quê? De ter babá. Você já ouviu falar sobre babá espiritual? Pois é, eu era desse jeito, eu precisava de uma babá espiritual. E eu tinha. E acabou acontecendo que, por eu não ter um alicerce espiritual, porque eu não meditava na lei do Senhor, e nisso eu não orava, eu alimentava a carne, eu não alimentava o espírito. Então eu era uma folha seca em meio ao vento. E nisso eu não tive forças para prosseguir. Porque se eu não tinha um alicerce espiritual dentro de mim, eu também não tinha as babás espirituais para me levar para a igreja, né? Então me afastei. Eu fiquei 5 anos afastada dos caminhos do Senhor, né? Reconheci a bondade de Deus na minha vida, os livramentos, os cuidados que Ele tinha comigo, mas eu não queria mais ir para a igreja. Então eu voltei a ir para os ambientes que eu frequentava antigamente. Comecei a ir pro forró, dançar, né? O meu casamento ele estava destruído, né? Tinha os meus filhos, né? Eu já tinha filhos na época, 3 filhos. Hoje eu tenho 5 filhos, sou mãe de 5 filhos. E eu ia pro forró e às vezes eu levava os meus filhos, né? Mas eu tinha um temor do Senhor dentro de mim. Eu sabia que Ele era o provedor, sabia que Ele não deixou faltar nada para mim nem para os meus filhos. E foi um ano assim, em 2005, entre 2005 e 2006, eu fui mandada embora do trabalho, né? E eu sabia que o Senhor, Ele era o dono do ouro e da prata e Ele poderia repreender o devorador. E ali eu comecei a ir para a igreja para levar o dízimo. Eu comecei a ir para levar o dízimo. E chegava no final do culto. Depois, no próximo mês, eu comecei a chegar na metade do culto. Depois eu já comecei a chegar no começo do culto. E todas as vezes que eu ia, eu levava os meus filhos. Então, assim, dentro de mim já nasceu o desejo de servir ao Senhor. E nisso eu comecei a gostar. Comecei a ir durante a semana. E aí eu falei assim, eu vou tornar a ser crente de novo, né? Vou ser crente de novo. Aí acabou acontecendo, irmãos, que eu queria ostentar, que eu queria levantar a mão. Então eu queria que fizesse o apelo na igreja. E nisso,
eu peguei e fiquei esperando o pastor, o presbítero, fazer o apelo. E durante 2 meses o Senhor não permitiu que eles fizessem apelo. E eu ia sedenta, eu falava, hoje eu vou aceitar Jesus. Mas dentro de mim havia um desejo de aceitar ao homem novamente, mas não ao Senhor. E durante 2 meses o Senhor não permitiu que ninguém fizesse o apelo. E eu ia durante cultos na semana e cultos no domingo, porque eu tinha que ostentar, que eu tinha que levantar a mão. E o Senhor não permitiu. E a forma de Deus agir, ela é perfeita. E depois de 2 meses eu cheguei no pastor e perguntei, pastor, vocês não fazem apelo, não? E o pastor foi e falou bem assim para mim, fazemos, mas a irmã quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Dentro de mim havia uma frustração, porque eu queria um monte de gente. E naquele dia o Senhor só preparou 2 pessoas, o pastor e o presbítero. E eu aceitei a Jesus naquele dia. Mesmo dentro de mim um comportamento não agradável, mas naquele dia eu comecei a seguir ao Senhor. E todas as pedras de tropeço que impedia de servir ao Senhor, eu tinha problemas com roupa, eu queria ir para a igreja com uma roupa de crente, santificada, amém? Mas no meu dia a dia as roupas que eu usava não agradavam ao Senhor. E o Senhor teve um agir maravilhoso, que eu sempre falo. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero ser uma crente frustrada. Eu quero usar o que eu quiser, da forma que eu quiser. Mas com Deus não existe isso, do jeito que eu quiser, mas sim do jeito que Ele quer. E eu fui visitar uma amiga que tinha ganhado um neném. E ela morava em um bairro longe, aqui em São Paulo, há mais ou menos 2006 para cá. Eu tinha que andar de terminal em terminal, então eu já tinha filhos. Então eu tinha que pegar essas crianças e levar, e para não pagar passagem eu ia de terminal em terminal. E assim eu fui visitar ela. E chegando lá, no último ônibus, eu peguei o último ônibus, coloquei os meus filhos sentadinhos lá. E lá eu fui e vi o cobrador. E o cobrador, ele carinhosamente, todas as pessoas que passavam, ele pegava um folheto bíblico e ele entregava. E assim ele fez comigo naquele dia. Ele me deu um folheto. E eu agradeci. E quando eu agradeci, eu falei bem assim, que eu era cristã também. Só que assim, a roupa, ela não salva ninguém. Mas ela diz um pouco mais sobre você. E aquela roupa, ela estava escandalosa. Então quando eu falei para ele que eu era cristã, que eu era evangélica, disse o nome da igreja. E essa igreja é uma igreja muito séria. É uma igreja assim que tem até um jeito rígido sobre veste, né? E Deus usou ele de forma poderosa, eu creio. Aquele ali foi o dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu fui e peguei aquele folheto, ele foi e abriu em Hebreus 12. E o Senhor falou ao meu coração através da vida daquele cobrador, quando ele falou assim, que Deus corrige o filho que ama, e aquele que o obedece, ele tem como filho. Tem muitos filhos aí que para Deus é bastardo, mas querem ser chamados de filho. Mas filho é aquele que ouve e obedece. E eu saí daquele ônibus transformada e ao mesmo tempo transtornada. Eu cheguei na casa da minha amiga, eu comecei a falar para ela, ela ainda questionou assim, olha, cada um vive a sua vida, mas eu sabia que eu estava errada. Porque eu falei para Deus que eu iria usar o que eu quisesse, andar da forma que eu quisesse, falar o que eu quisesse. E Deus deixou bem claro, naquele momento, que não seria da forma que eu quisesse, mas da forma que Ele quisesse. E abri mão de muitas coisas, muitas roupas que não agradavam ao Senhor. E eu tenho, durante aquele tempo, de 2006 para cá, já se passou mais ou menos seus
anos, faz 14 anos que eu aceitei Jesus, entre 13 e 14 anos que eu aceitei Jesus, que eu tive um encontro com Deus, né? E eu tenho vivido para servi-lo. O Senhor, Ele restituiu meu casamento, né? Tenho uma família abençoada, em nome de Jesus, sou muito grata a Deus. E o Senhor, Ele mudou a minha vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho um ministério de louvor, promessa dEle, onde Ele tem cumprido na minha vida e grandes coisas Ele tem feito. E o que eu tenho para dizer para quem estiver acesso a esse vídeo: se disponha a servir ao Senhor com alegria. Queira agradar a Ele de forma simples, não por causa do homem, não, mas a Ele. Se vista para Ele, se arrume para Ele, adore a Ele em todos os sentidos, porque é tudo para a honra e a glória dEle. E hoje eu tenho a certeza dentro de mim que eu almejo o céu. Eu almejo o céu e estou marchando, né, até o fim. Em nome de Jesus. Que se você estiver vendo quem estiver vendo esse vídeo e estiver fazendo algo para o homem, para agradar o homem, você é uma folha seca em meio ao vento. Mas no dia que você fazer algo para o Senhor, a sua vida será outra. Em nome de Jesus. Você não será marionete para ninguém. Porque você tem a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor ao teu coração. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai te direcionar. É Ele que vai te convencer. Em nome de Jesus, sirva ao Senhor com alegria. Hoje eu tenho o prazer de servir ao Senhor com alegria. E que esse vídeo possa te edificar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu assim eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Que Papai do Céu possa te abençoar. Glória a Deus.